Laro Exu, Cobalaro Exu, Exu Mojubá. Mojubá, Mojubacan. Mojubá, Mojubaqueçã. Exu, Cucurutupi, Laro Exu, Exu, Cucurupijá, Laro Exu. Exu é o mensageiro. Ele é o orixá da comunicação. Sem ele não há comunicação entre os homens e os orixás. Sem Exu não tem entrada e não tem saída. Não tem troca. Não se fecunda uma vida sem Exu. Não se tem voz, porque ele é o átomo da comunicação. Exu é que move tudo, porque é ele quem conecta. Ele é brincalhão e vira e mexe, ele experimenta o limite das pessoas. Exu é a pluralidade. Ele não cabe num modelo, numa caixa. A gente precisa desmistificar, sabe? Esse papo de que Exu é o diabo, esse papo de que Exu tem chifre, rabo. Exu não é nada disso. Exu não é nada disso. Exu é o átomo da comunicação. Exu é isso que eu estou fazendo aqui agora. A fala, o emissor, o codificador, isso é Exu. As oferendas para Exu se oferecem nas encruzilhadas. Porque ali há possibilidade para vários caminhos. E Exu há de dar o caminho. Exu é o falo, ele é o sexo. Exu é o movimento, Exu é o bochicho do mercado. Ele é o encontro e o desencontro das pessoas. Provavelmente é o orixá que mais se assemelha aos humanos. Não cabe no sincretismo, porque o seu elemento é um falo. Não se concebe uma vida, não se fecunda uma vida sem Exu. E não se concebe vida sem sexo, então não se concebe vida sem Exu. E ele é a boca do mundo, o primeiro que come e, em essência, que abre os caminhos para a gente passar. Exu nam, Shirelo de Elebará. Elebará mirere, Exu talaquia. Comida, fazer comida de terreiro. A comida como um elemento sagrado, a comida e a ancestralidade. Quando a gente perdeu a referência, né, de que nós comemos o que plantamos, a gente perdeu muito. Sem folha não tem orixá. E sem comida não tem orixá, sem omim não tem orixá, sem água não tem orixá, ou seja, sem natureza não tem orixá. O terreiro tem que ter terra, o terreiro tem que ter árvore, o terreiro tem que ter folha. E a nossa proposta aqui com a G1 Comida de Terreiro é trazer isso, é fazer a preparação desse alimento, ofertar o orixá, né, e para que ele fortaleça a nossa espiritualidade. E ofertar também a nós, né, ao povo da casa, para que a gente, alimentado o corpo e a alma, a gente se fortaleça. Quando o nosso povo começa a consumir os produtos a partir do mercado, pasteurizado, pacificado, sem que a gente saiba da sua origem, a gente perdeu a nossa saúde, literalmente. Porque o veneno está na própria mesa. Então, é uma reflexão, é uma ressignificação desses alimentos. A gente precisa entender a importância do alimento a partir da terra, da gente plantar, da gente colher. Por isso que os povos de matriz africana, os povos de terreiro, sem água, sem terra e sem comunicação, que é o nosso babá aqui, Exu, claro, a gente não caminha para lugar nenhum. Estou aqui com o Xaguian, que é meu filho, é o babaquê querido da minha casa, né, o pai pequeno da minha casa. Estou aqui com o Almi, que é filho da casa, e nós vamos preparar esses alimentos. A gente vai abrir como tem que ser o Exu. A gente vai fazer uma farofa no azeite de dendê, como a gente faz no terreiro, né? Estamos ali com o galo, né, de Exu, e a gente vai assar também ali no fogo de lenha, no azeite de dendê, com cebola, com cebolinho. Sal e azeite no frango
e bota ele ali, na brasa, entendeu? Para depois ser desfiado. Isso a gente não aprende na escola, na universidade, isso a gente aprende no terreiro, dentro de casa com a família, com os mais velhos, né? E é um ensinamento ancestral. O alimento, ele é sagrado porque ele é ancestral. Essa ave, ela tá aqui, ó. Ela é criada aqui, a gente vai pegar ela, porque a gente sabe o que ela tá comendo, a gente joga os grãos para ela comer. E ela come até certo ponto que a gente come, porque quando sobra a gente dá para ela. E aí ela come e depois a gente come ela. E é uma cadeia, né? Assim, inclusive fazer também muitas provocações, porque parece que quando você chega no mercado, né? No grande atacadão, parece que aquilo cai do pé. Nenhum bicho cai do pé. Não existe pé de galinha, pé de cachorro, nada, sabe, de porco nenhum. Tá ali pasteurizado, tá ali plastificado, mas eles vieram de algum lugar. E geralmente muitos são de abates clandestinos, muitos não têm uma condição sanitária. A gente viu aí os escândalos, inclusive de empresas com nomes, né, renomados internacionalmente, misturava papelão com carne, coisa e tal. Ou seja, a gente tem que ter os bichos aqui próximo, assim, da nossa vista. A gente tem essa relação, uma relação, né, de respeito, de carinho com esse animal. Pra gente poder se alimentar dele e trazer axé pra gente. O terreiro, ele teve a função social de alimentar esse povo. O terreiro, ele teve esse papel. Os povos de terreiro, né, os povos e comunidades tradicionais de terreiro, sempre foram os povos mais sofridos socialmente, sempre esteve na base da pirâmide social, né? Foram pessoas escravizadas, né? E aí, quando libertas, não tem nenhuma estrutura, não tem nenhum direito assegurado, e aí se criam os quilombos e os terreiros são esse lugar de acolhimento dessas pessoas. Todas as comidas de terreiro, né, a gente vai reparar que são comidas mais simples, são comidas mais baratas, porque normalmente era o que tinha, né, era o que tinha para comer. Exu, por exemplo, né, a gente vê que a farofa, a farinha, ela é um alimento básico. Eu acho que no mundo todo a farinha ela é um alimento base. Não pode botar na brasa direto. E aí, farofa de Exu, a gente também tem um poder. O povo de terreiro também tem um poder de deixar saboroso, né? Tudo o mais simples que seja, o povo de terreiro tem aquela pitada, aquela mãe preta nos ensina a deixar aquilo ainda mais saboroso. E aí o padê é a farofa de Exu, chamada de padê, né? É esse alimento sagrado, né, de Exu. Exu, ele é o primeiro a comer dentro da criação do mundo. O Olodumare, ele pensa em criar o mundo, aquela cabaça que seria o mundo. E aí, céu, terra, né, aquela cabaça se rompe. E aí, o Olodumare diz, ó, a gente precisa então movimentar. Não pode ficar só esse buraco negro sem nada, essa cabaça vazia. É preciso água, é preciso animais, é preciso pessoas, é preciso plantas, é preciso que o mundo comece a ter vida. E aí ele designa que o Obatalá vá lá e faça esse serviço. E aí o Obatalá pega o saco da criação e vai lá, vou fazer a criação do mundo. E passa por Exu. E Exu já está feito, já está formado. Porque quando o Olodumare pensa em criar o mundo e ele pensa em movimentar o mundo, Exu se cria. Exu é esfera. Exu, ele nasce da intuição de Olodumare. Exu, ele não foi moldado à mão. Ele nasceu da intuição. Então Exu já estava na criação do mundo. E aí o Obatalá passa por Exu e diz: vou criar o mundo. Exu, tá certo. Olha assim, não vai falar nada comigo, não vai me dar nada, não vai
em reverência em nada, eu tô aqui desde o começo. Não, e partiu. Exu então tá certo. E aí, Exu começa a atrapalhar a criação do mundo. Começa a atrapalhar a criação do mundo. Existe todo o Itã, do vinho de palma. Exu faz com que Oxalá, né, o Batalá, se embriague com o vinho de palma. E aí atrapalha a criação do mundo. E toda vez que ele tentava fazer alguma coisa, ele não dava certo. E dava errado. E o Batalá, o que não está acontecendo? Vou lá no Deus Supremo. Voltou a Olodumare com o saco da criação. A Olodumare pergunta: e aí, Batalá? Você conseguiu fazer a criação? Você conseguiu criar o mundo? Ele não. Por quê? Não sei, tudo que eu faço não dá certo, Senhor. Olha, eu tentei de um lado, eu tentei do outro, eu já me embriaguei, eu já perdi o saco da criação, já deu errado, já tomaram de mim, eu não sei o que é que está acontecendo. O Olodumare disse: sabe qual foi o problema? Você passou por Exu e não reverenciou Exu. Você agora vai precisar voltar e fazer um ebó para Exu. E aí você vai conseguir fazer a criação do mundo. Como dito, volta, faz o ebó para Exu, o primeiro de tudo, e aí Exu ajuda ele na criação do mundo. E aí a gente vê que Exu, desde a criação do mundo, ele foi o primeiro a ser reverenciado. Ele foi o primeiro a comer, ele foi o primeiro a receber ebó, né? Ebó, ele é um ritual de oferenda. Então, Exu, ele se torna esse senhor do início. Exu, ele é o início de tudo, ele é o começo. Pode até não ter fim, mas a gente tem um início. E o início é Exu. Aí o fogo não pega nela, não pega. Então a gente faz o padê. E qual é a importância do padê dentro da oferenda de Exu, dentro do terreiro? Padê, ele é comida primordial de Exu, né? Exu, ele é o início de tudo. Então o padê, ele vai estar presente em todas as ritualísticas. Em todas as ritualísticas. Seja a obrigação de que santo for, seja o que for, Exu vai estar presente. Então a gente vai ofertar Exu com esse padê. Ele pode ser feito de dendê, ele pode ser feito de água, ele pode ser feito de mel, que são elementos energéticos que mexem com a divindade e com essa energia. São elementos de apaziguar, são elementos de instigar, são elementos de equilibrar as energias desses orixás. Então, um padê de água, ele tem uma função. Um padê de mel, de oim, né, o mel, ele tem uma função. Um padê de dendê, né, de epô, ele tem outra função, que é o padê que a gente come, né, ele é o padê saboroso. O padê de Exu, ele é feito a farofa, a farinha e o azeite. Mas aí também, pela expertise das nossas mães velhas, das nossas mães pretas, a gente tinha que comer, né? Inclusive, as próprias histórias dizem que em tempo de fuga, né, no período escravocrata, a farofa, o padê, ele demora, né, a estragar, demora a ficar ruim, criar fungo. Então se colocavam em lugares estratégicos. A gente já sabe, Exu, ele é um movimento, ele é o senhor das possibilidades. Exu está na encruzilhada, né? Uma encruzilhada, um caminho com 4, são várias possibilidades. Você pode ir por um caminho e sair em outro que você não tem nem noção. E você pode vir por um caminho oposto e sair naquele mesmo caminho sem você saber. Uma encruzilhada, ela é um lugar de possibilidades. E Exu, ele é o senhor da encruzilhada. O padê colocado na encruzilhada ofertava Exu, mas também servia para alimentar os irmãos pretos que estavam fugidos. Saíam fugidos, ia de um quilombo para outro, né? Fugia das senzalas, das fazendas em direção aos quilombos. E aí as mães pretas, colocavam aquele padê ali. Então, para além do litúrgico, o padê tinha também essa função de alimentar, que às vezes passava mais de um dia, mais de 2 dias sem comer. Então aquele padê, aquela cachaça ajudava. Porque inclusive o povo preto, historicamente, sempre teve a expertise de sobreviver da chibata, de falta de direitos essenciais. Então a gente tinha que ter sobrevivência de nos alimentar e alimentar o outro, que não tinha condição. Então uma baiana, às vezes já alforriada, mas ganhava um dinheiro lá com a venda de acarajé, podia ter outro que ela sabia que ia fugir, já sabia que ia ter uma fuga, ou sabia que estava precisando, fazia aquele padê, colocava lá, oferecia Exu. E eu garanto
que aquele padê tinha mais força do que fosse uma farofa comum. Porque já tinha o axé, já estava prometido o Exu. Para além de forrar o bucho, Ele prometeu, tinha energeticamente força. Ele se alimentava também daquela energia. como o senhor falou, que a comida, a farofa de Exu, ela servia também como trilha para chegar ao quilombo. Sim, por exemplo. Uma encruzilhada aqui, eu sabia que o caminho mais próximo e um caminho mais rápido, um caminho que a fuga seria melhor, seria uma encruzilhada aqui, e nesse caminho ia dar naquela rua. Então elas colocavam um padê aqui, oferecia Exu aqui e botavam ali, colocavam a comida lá e colocavam um balaio numa árvore que tivesse para Oxóssi. Então subia, se alimentava, pedia a benção de Oxóssi e corria. Então a comida ela também foi essa rota de fuga, eram os pontos, ó. Ali tem uma coisa e ali tem outra, e ali se tivesse passava pelo rio, tinha uma oferenda para Oxum, se alimentava ali, pedia a benção de Oxum e corria. E era assim as expertises de sobrevivência que as mães pretas, as nossas ancestrais fizeram. Eu assim. também ouvi dizer que esse medo que as pessoas têm de oferenda, né, no meio da rua, encruzilhada, despacho, também tem a parte que é do preconceito, né? Não coma, não mexa naquilo, mas também teve a parte que os negros colocaram medo no branco, que era para não desfazer aquela trilha, dizendo, olha, se tu mexer ali, vai cair teu braço. E era uma estratégia que os pretos colocaram para não tirar aquela trilha do próximo escravizado, no próximo preto que vinha, como o senhor tá falando, né? O preto, ele sempre teve a expertise para poder sobreviver. A gente vai ver que tem a questão histórica e a questão litúrgica dentro da comida de todos os orixás. O padê ele teve essa força, essa função social e histórica. E é super saboroso, né? A gente vê a forma que faz o padê, ele tem tudo um quequê, né, que a gente chama, é apimentado. Quem não aguenta com pimenta não vai comer padê de Exu, porque aí... Exato, e a pimenta, tem alguma história da pimenta e do azeite de dendê, porque tanto simbolizar o Exu? O azeite de dendê está presente no alimento de vários orixás, né? O azeite de dendê ele é um elemento energético, inclusive dentro da liturgia, dentro dos orus, dentro das obrigações, de tudo que a gente faz. Dendê, mel e água, eles são elementos que instigam, que apaziguam e que equilibram. Então o azeite de dendê ele está dentro dessa trindade desses elementos. E Exu ele é um santo de dendê. O santo de dendê é santo quente, né? Xangô é Yansan, é Ogum. Exu é santo quente, Exu é santo de dendê. Então todas as comidas de Exu, basicamente porque o azeite de dendê vai ser aquela comida apimentada. Exu também é o santo da pimenta, Exu também é o santo, né? Aquele santo da quintura. Da quintura, que gosta do então, dendê bota todinho, uma né? pimenta que é para ficar forte, que é para... E aí para deixar mais saboroso a gente vai desfiando o frango para misturar na farofa. Depois que desfiou, aí a gente vai fazer o processo da pimenta, fazer dendê, tempero com o pó de camarão ou sal, né, que a gente também pode usar pó de camarão no lugar do sal. Depende das casas, das tradições, né? Tem o pessoal do Nagô usa sal, a gente etiqueta usa pó de camarão. Cada tradição ela tem suas diferenças no preparo da comida. Não é uma receita do bolo. A tradição é familiar. Lá, o culto em África já não é no mesmo lugar, já não é um padrão. O culto em África já é cada família cultua do seu jeito. Mesmo o mesmo orixá, cada família tinha uma coisa de cultuar diferente. Então, quando chega aqui, né, se subdivide em tradições. E aqui as tradições, mesmo a tradição de Queto, né, eu sou de tradição Queto, mas a minha família cultua de um jeito, né, as raízes, né? O Pofonjá ele tem um jeito de cultuar, o Gantuá tem um jeito de cultuar, a Casa Branca tem um jeito de cultuar, o pessoal do Alaquete tem jeito de cultuar, Procópio de Ogum, que também tem a raiz de lá. Então são várias raízes, várias casas que tem tradicionais, e aí seus filhos, netos e descendentes, eles têm, lógico, tem uma base, mas tem sempre aquele tempero que a gente chama o quequê, né? Tem aquela brincadeira com aquele fundamento. E aí, a comida de santo, ela tem muito disso, né? Tem aquela iabacé que ela... eu gosto... A comida tem que ser muito apimentada. E o que é uma iabacé, pai? A iabacé, ela é um posto dentro da casa de candomblé, responsável por fazer a comida litúrgica. A iabacé, ela faz a comida do sagrado, né? Tem aí a singé, que ela é responsável pela comida do povo, né? Normalmente
os terreiros, quando tem um espaço físico maior, tem uma cozinha específica para orixá, né? Dependendo de casa, tem até casa que faz a comida de cada orixá dentro da cozinha de cada orixá. E aí a Bacela faz essa comida desse santo, né? Ela sabe a reza de fazer a comida desse santo, de arriar a comida desse santo, por exemplo. Sabe que Ogum, ele não vai ter um pó de camarão nas comidas de Ogum. A comida de Oxalá não vai ter sal. Aí a Bacela vai ter esse fundamento. E aí a Singela vai fazer a comida pro povo. Ela vai ser aquela que faz a comida que alimenta toda aquela comunidade. A gente sabe que função passar semanas dentro do axé é uma comunidade, de fato, trabalhando para os orixás, para trabalhar para aquela função, para aquele candomblé acontecer. E aí a gente vai ter pessoas responsáveis pela alimentação, que é algo muito importante dentro da nossa liturgia, né? Esse cargo no terreiro de cozinha, a Iabacé, ele só pode ser ocupado por mulheres? Sim, porque historicamente, né, os terreiros de matriz africana são lugares que preservam muito do princípio da humanidade, quando a humanidade ainda era liberta de muitas coisas. E assim, coube às mulheres sempre esse lugar da comida, historicamente falando. Sim, porque é ela que tem os filhos, ela que pare os filhos, é ela quem cuida dos filhos, prepara o alimento dos filhos, da família. O próprio corpo dela produz né, alimento. O leite, né? O leite materno, ele é o primeiro e mais importante alimento de qualquer ser humano. Então, acredito até que a filosofia iorubá entende isso. E você que é homem, né, e é da gastronomia, e você vem desse lugar também da escola, você é um cozinheiro profissional que trabalha em restaurante, em navios e coisa e tal, assim, e teve todo esse conhecimento técnico de que essas comidas de referência, né, nas universidades, inclusive, né, comidas europeias principalmente. A base da cozinha francesa, né? De onde vem todo o diálogo. Eu acho interessante e muito importante falar sobre as Iabacés, porque tipo, a África é o berço da civilização. Ela é mãe África, ela não é pai, primeiramente ela é mãe África, ela é o berço da civilização. Então, existe um diálogo hoje na cozinha tradicional, que falam cozinha tradicional, que é uma cozinha francesa, que é o diálogo francês, onde a burguesia ocupa esses espaços da cozinha, entram como chefes, entram como consultores e estão querendo abolir a imagem da mulher dentro da cozinha, sendo que o homem não seria cozinheiro se não viesse a mulher. Pra mim, a melhor cozinheira é minha mãe, minha avó, foi as primeiras que botaram o tempero na minha boca. Foi que me deram de comida. Então, para eu vir como cozinheiro, como referência de cozinha, eu venho de uma mulher primeiro. Então, não tem como abolir a imagem feminina dentro de uma cozinha. E até porque o meu costume, de onde eu venho, da minha religião que eu sigo, a cozinha tem, como o pai disse, a cozinha ela tem magia, né? Ela tem segredo. E essa magia ela é feita por mulher, pela mãe preta. Exatamente. Então, é justamente isso. E eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, né? Mais um. Aqui, ó. 7 ou 14 ou 21 a pimenta para poder macerar. Aqui, porque 7 pimentas colocadas dentro da farofa de Exu, pai. A numerologia dentro da nossa tradição é muito importante, né? Por exemplo, a gente tem os nossos odus, na qual os orixás falam, nos dão respostas por meio do Meredilogum. E aí, os números eles são importantes, que o próprio Meredilogum, ele é um jogo matemático. Ele tem a magia, ele tem o espiritual, mas ele também é um jogo matemático. É muito importante, né? Esses costumes, esses valores civilizatórios que os terreiros preservaram, né? E preservam até hoje. É como se o sistema capitalista, né? A branquitude da elite brasileira não entendesse a dimensão disso, né? Desse conhecimento, dessa tradição, né? Dessa ancestralidade, de preservar como já foi. O papel da mulher é fundamental, é importantíssimo dentro do terreiro, justamente por conta de todo esse axé. E é fogo, porque quando você chega numa faculdade, né,
Aí você pega um conhecimento completamente diferente, a mulher completamente apagada, como você estava me mostrando em algumas lives aí no mundo. Mulher não sabe cozinhar. Eu não sei quem foi que desenvolveu um negócio desse, porque... que a mão da mulher, ela não tem a temperatura como a mão do homem. Aí eu acho... de Deus, né? Então... eu não sei quem inventou isso, né? A gente vê aqueles homens, essa coisa do chefe, né? Do chefe, só os homens, muitos homens europeus, brancos mesmo, Isso. que, sabe, não traz a raiz da ancestralidade E a do cozinha, terreno. ela vem de uma base preta, né? É o cara que tá trabalhando na chapa, é o cara que tá trabalhando no fogão. E raramente a pessoa que aparece dentro da cozinha é o consultor, o chefe consultor, que é o burguês, que é o branco, ou que é a branca que aparece na cozinha para olhar ali, dimensionar ordem, né? poucas coisas, enquanto a galera preta, as mulheres pretas estão fazendo toda a arte dentro da cozinha. E a gente sendo condicionado a ter um diálogo europeu, um diálogo burguês dentro da cozinha, onde cortes, facas, modo de conversar, todo diálogo é francês, todo diálogo é burguês. E como assim o início da cozinha começa ali, se a cozinha ela já tem uma tradição muito antiga, ela tem uma tradição genética, a cozinha ela já tem uma relação ancestral de muito tempo. Porque a cozinha tem que seguir esse diálogo de hoje em dia? Aquela coisa que se reconhece tudo na Grécia e na Etiópia não se reconhece nada. Na verdade, também, né? O princípio da humanidade também é de lá. Então tem isso, né? Do racismo, né? Do ter se sistematizado primeiro. Opade olona mojuba ojixe awaxe ao awaxe ao mojuba ojixe opade olona mojuba ojixe awaxe ao mojuba ojixe ei barabo ago mojuba é bagoxe ibarabo ago mojuba o madeco eco ibarabo ago mojuba é baraixulona ei barabo ago mojuba é bagoxe ibarabo ago mojuba o madeco eco ibarabo ago mojuba lebara exulona Laroye!